Bom dia, irmãos. Graça e paz. Graças a Deus por mais esse momento de culto. Estamos aqui para louvar e bendizer o nosso Deus. Agradecemos ao Senhor por esse momento e graças a Deus por isso. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 46. Vamos fazer a leitura desse salmo, Salmo de número 46. Diz assim as Escrituras Sagradas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós acabamos de ler sua palavra e nós cremos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está conosco a todo instante, a todo momento. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem providenciado tudo o que a gente precisa. Obrigado, Deus, porque não nos tem faltado. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que o nosso coração, Deus amado, possa ver todas as suas bênçãos e que possamos, ó Deus, nos aproximar de Ti, crescer em graça e conhecimento diante do Senhor. Deus, que possamos crescer na confiança em Ti, possamos viver entregues, ó Deus, e viver sob os Seus cuidados, Pai. Que o Senhor trabalhe nossos corações, ó Deus, para que os nossos olhos permaneçam fitos no Senhor. Não há nada que aconteça, Deus, nessa terra que o Senhor não saiba. Possamos descansar nos seus cuidados. O Senhor sabe muito bem como guiar nossas vidas, como nos conduzir, como nos fazer, ó Deus amado, vencer as dificuldades, as tribulações. O Senhor tem tudo, Deus amado, como nós precisamos viver e seguir. Que o Senhor nos dê a sua graça para que a gente aprenda, Deus, para que a gente esteja atento àquilo que o Senhor tem falado conosco e que o Senhor nos ajude a colocar em prática a sua palavra. Abençoa-nos, Deus, nessa manhã. Obrigado pelo tempo de comunhão que já tivemos. Louvado seja o Senhor por sua igreja, por nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. Que bom podermos exaltar o nosso Deus. Que bom podermos sempre relembrar que o controle de todas as coisas está nas mãos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 51. Nós vamos ler a palavra de Deus, dos versos 1 ao versículo 5, diz assim, a palavra de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 119. Nós vamos ler dos versículos 9 até o 16. Diz assim. De que maneira poderá o jovem guardar por o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos.
Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Nosso Deus, obrigado por esse momento. Rogamos ao Senhor que nos abençoe, que nos ajude a meditar na sua palavra, a entender a sua vontade. Que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração, que o Senhor nos exorte, nos encoraje, nos mostre aquilo que precisamos melhorar. Deus, que possamos mergulhar e nos aprofundar no Senhor todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, muitas coisas no nosso dia a dia tendem a nos assediar de alguma forma. E muitas coisas que chegam para nós tendem a, de alguma forma, tentar apagar, ou tentar minar, ou tentar, de alguma forma, tirar do nosso campo de vista o que nós conhecemos como santidade. E muito mais ainda, as coisas que nos assediam desse lado da eternidade tendem a nos levar, ou pode nos levar a ofender a santidade de Deus. A nossa vida está passando desse lado da eternidade, e o que a gente pode perceber nos nossos dias é que muitos não meditam ou não pensam em relação à santidade que nós devemos viver diante de Deus. Nós, meus irmãos, vamos prestar contas daquilo que a gente faz desse lado da eternidade ao Senhor. Nós vamos prestar contas, um dia todos nós vamos comparecer diante do nosso Deus. Ninguém está ileso desse dia. E parece que essa realidade que a palavra de Deus nos mostra não tem gerado temor nas pessoas. Infelizmente, o que a Bíblia diz, que o amor de muitos nos últimos dias vai se esfriar, tem acontecido. E isso também não pode atingir nossas vidas, porque se de alguma forma a vida em santidade e esse ensinamento que nós temos na palavra de Deus, que todos nós vamos comparecer diante dele para prestar contas daquilo que estamos fazendo, se isso não tem gerado em nosso coração temor, meus irmãos, a gente precisa reavaliar a nossa maneira da nossa vida diante de Deus. Certamente a gente pode afirmar com toda certeza, a falta de temor a Deus não é culpa do Senhor, pois ele continua o mesmo Deus que criou todas as coisas, é o mesmo Deus que nós servimos aqui neste presente século. Ele não mudou, ele é o mesmo. Todas aquelas ordens que estão registradas no primeiro livro da minha e da sua Bíblia, em Gênesis capítulo 1, esse Deus que criou todas as coisas é o mesmo Deus que nós servimos, ele não mudou. O nosso Deus não passa por processos de melhora. O nosso Deus, ele é contínuo, ele é bom, ele é perfeito, ele não tem o que melhorar, ele não tem o que aprender. O nosso Deus, ele é pleno, ele é santo e ele é poderoso. Mas a falta de temor em nosso coração, de certa maneira, contribui para uma vida impura diante de Deus, de maneira em que muitas práticas que não glorificam ao Senhor se tornam normais. É o pecado cauterizado no coração da pessoa em que ela crê que aquelas práticas que ela comete é algo comum. Muitas vezes porque o ambiente que ela vive, aquelas determinadas práticas estão se passando como comum. Então ela entende que ela pode viver dessa maneira também. E isso é um perigo. E a falta de temor a Deus é um reflexo de uma vida que ainda não se deu conta de quem é esse Deus. É claro que a gente não vive nos mesmos dias do povo do Antigo Testamento, em que a terra se abriu e engoliu o povo. A gente não vê essas manifestações de Deus. A gente não vê Deus abrindo o mar vermelho como aconteceu naqueles dias. Mas a gente não pode se confundir, meus irmãos. A gente pode dizer que estamos no tempo da graça e a gente não vê o Senhor agindo da maneira como ele agiu no Antigo Testamento, mas a gente não pode cair no erro. E um dia todos nós vamos comparecer diante de Deus. Ninguém vai para o céu ao seu modo, ninguém vai morar na eternidade do seu jeito. Existe um padrão, existe algo que nós precisamos seguir e devemos viver a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Então o pecado vai nos assediar durante toda a nossa vida desse lado da eternidade. E nós temos que lutar contra ele. Nós precisamos permanecer na luta contra o pecado. Entretanto,
A palavra de Deus, meus irmãos, não nos deixa no escuro, sem saber como nós devemos proceder para manter ou para guardar puro o nosso caminho. Se temos dificuldade em encontrar meios para preservar ou para manter o nosso caminho puro, o nosso caminho de vida em santidade, a palavra de Deus nos dá todo o passo a passo, assim a gente pode dizer, o manual para que a gente possa orientar a nossa vida de maneira que Deus seja glorificado. A palavra de Deus não pode ser tratada para nós, não pode ser tratada por nós, como muitas vezes a gente trata o manual de algum produto que a gente compra, que a gente nem investe tempo muitas vezes em ler o manual para saber como aquilo funciona. A palavra de Deus a gente não pode tratar desse jeito. A gente precisa ler, meditar, entender o que o Senhor tem para nos ensinar e viver de acordo com a palavra de Deus. Não dá para adaptar. Às vezes a gente compra alguma coisa e a tomada desse produto são de 3 pinos e a nossa tomada da casa é de 2 pinos. Aí o que a gente faz? Tira o terceiro pino, porque não vai ter problema. Ainda vai ser abastecido com energia. Com a palavra de Deus não dá para você rasgar a página. Ah, não, essa página para mim não dá, então eu vou rasgar essa página e vou ficar com essa aqui. Não dá para fazer isso. Com a palavra de Deus a gente não pode fazer dessa forma. É importante citar que na primeira estrofe do Salmo 119, porque ele tem 22 estrofes compostas por 8 versículos e vai até o versículo de número 176, na primeira estrofe, que vai dos versos de 1 a 8, o salmista está tratando da vida daquele que quer encontrar ou quer viver a verdadeira felicidade. Ele começa falando do bem-aventurado. E ele diz que o bem-aventurado é aquele que é irrepreensível, que anda na lei do Senhor, que guarda os seus testemunhos e busca a palavra de Deus de todo o coração. Não é aquele que tem todas as coisas aqui, mas é aquele que tem uma vida diante de Deus e se contenta em estar diante do Senhor e se ordena por aquilo que a palavra de Deus diz a ele. O caminho do justo está em obedecer a Deus. E na passagem de hoje que nós lemos, dos versos 9 a 16, é como se ele entrasse no campo de batalha e ele tem uma necessidade. Ele tem um desejo no seu coração. E nós também devemos ter o mesmo desejo que o salmista tem. Ele precisa, de certa maneira, vencer a si mesmo, como nós precisamos vencer a nós mesmos. Então, a gente pode se perguntar, como podemos guardar puro o nosso caminho? A pergunta do salmista revela que ele tem um desejo. Ele tem um anseio, ele deseja guardar puro o seu caminho. E seu anseio traz consigo a ideia de se manter livre da imoralidade ou do pecado. Alguém que deseja guardar puro o seu caminho, certamente deseja viver diferente do mundo em que ele está inserido. Ele não quer ser igual, ele quer viver de maneira diferente de tudo que ele tem visto. Seu questionamento, então, aponta para uma preocupação que todos nós devemos ter. Como nós vamos viver em santidade diante de Deus? Como nós vamos manter a nossa vida santa diante de Deus, diante de tantas coisas que acontecem conosco, diante de tantas coisas que vêm até nós? Aos nossos olhos são apresentados muitos cenários, muitas coisas. De certa forma, esses cenários faz surgir de dentro do nosso coração algumas coisas. E a palavra de Deus fala a respeito disso. Como nós vamos manter puro, guardar puro o nosso caminho? Viver em santidade, de certa forma, não é algo popular. Quem quer negar as suas próprias vontades para fazer a vontade de outro? O mundo em que nós vivemos não reage dessa forma. As pessoas querem viver as suas vontades, os seus anseios, desejam a todo custo saciar os seus anseios, sem se importar com aquilo que vai acontecer depois. E infelizmente pode ser que todo esse arcabouço, essa crença que nós temos visto em nossos dias, afeta a maneira como a gente enxerga a santidade, que é algo tão necessário que a palavra de Deus nos ensina, e talvez tudo isso que tem acontecido esvazia a importância de vivermos em santidade. E é aí, meus irmãos, que se abre uma lacuna. O Kevin DeYoung, em seu livro Brecha em Nossa Santidade, ele escreve o seguinte: a brecha em sua santidade é que você não se importa muito com ela. E isso é um retrato da nossa sociedade, e a gente, infelizmente, ao pensar em nossas vidas, pode ser que a gente se encontre nesse cenário. Pode ser que a gente
está vivendo a nossa vida sem se importar com uma vida em santidade. Estamos salvos, professamos a fé em Cristo Jesus, agora eu sou salvo. Meus irmãos, a gente não deve se enganar. O Senhor pesa os nossos corações e as nossas intenções. A nossa declaração precisa ser fruto de uma crença do nosso coração por meio da fé que Jesus Cristo colocou lá. Se a nossa declaração é somente externa, da boca para fora, meus irmãos, a gente está caminhando em um ledo engano. Ser membro de igreja, ter o seu nome escrito no rol de membros de uma igreja, não garante a nós que somos salvos. A vida cristã ela precisa acontecer fora das quatro paredes. Ela precisa continuar. Então, quando a gente não se dá conta da importância de uma vida em santidade, isso pode demonstrar, então, que ainda a gente não entendeu porque Cristo nos salvou. Alguma coisa precisa ser realinhada. A gente precisa se lembrar que o céu é um lugar de santidade. O Deus Santo habita lá. Cristo Jesus, aquele que não pecou, está lá. O céu é um lugar de santidade. E outro ponto, a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é santo, então nós também devemos ser santos. Nós devemos pertencer a um só Senhor. Então a pergunta do salmista é simples, e a sua resposta também é simples. Se você perguntar para qualquer cristão, como a gente vai fazer para manter puro o nosso caminho, a resposta vai vir de bate-pronto, a gente vai falar, observando a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus. Mas analisando essa pergunta com mais cuidado, alguns aspectos devem nos levar à reflexão. Em primeiro lugar, olhando para essa pergunta do salmista, a gente pode se perguntar, ou a gente pode pensar nos riscos que existem para alguém que deseja manter puro o seu caminho. Quais são os riscos que existem na sua vida, por onde o que você vê, o que você lê, o que você faz, que pode de alguma forma se tornar um rival para você manter puro o seu caminho. Segundo, precisamos de direção para saber como manter puro o nosso caminho. A pureza nós não encontramos nos nossos métodos ou estratégias. Nós encontramos a pureza em outra coisa, que o salmista está falando aqui para nós. Nós não devemos recorrer aos nossos métodos, por assim dizer, para manter um caminho puro diante de Deus. A pureza não é algo automático. Pelo contrário, manter puro o nosso caminho requer trabalho, e um trabalho laborioso. Vai requerer suor, meus irmãos, porque é uma luta travada contra você mesmo, contra os seus próprios anseios, contra o seu próprio coração. E quando nós lutamos contra nós mesmos, a luta se torna mais acirrada ainda. Porque envolve desejo, envolve vontade, envolve anseio. E quem não gosta de ter os seus desejos saciados? Tiago, capítulo 1, versos 13 a 15, Tiago fala o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atraz e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Percebe como a coisa não está fora de nós? As coisas de fora acendem ou aguçam coisas que estão dentro do nosso coração. Está aqui dentro, meus irmãos, está dentro de nós. O salmista, em sua pergunta, ele faz menção ao jovem, porque pode ser que nessa fase ele está naquele anseio de muitas coisas, faz muitos planos, há muitas decisões que precisam ser tomadas, que reverbera no futuro. Nessa fase também o jovem está com seus hormônios todos borbulhando e as mudanças acontecem em grande escala. Entretanto, ele está naquela vida em que ele está crescendo e a sabedoria prática está em desenvolvimento. E infelizmente, muitos nessa fase desejam caminhar segundo a sua própria vontade. Eles se acham dono da verdade, não precisa de conselho, não precisa ouvir os mais velhos e acha que pode decidir por ele mesmo. Não se assenta para ouvir a voz da experiência. É isso que a gente tem presenciado hoje. Os jovens não têm assentado aos pés dos mais velhos para ouvir as experiências da vida que passaram. Que triste, meus irmãos.
Isso é um retrato de um mundo que tem de todas as formas tentado apagar a história. E o mundo que não olha para a história para aprender com o passado é um mundo pobre. É uma sociedade aguada. Não tem fundamento. As tempestades vão chegar, como chegou para a geração passada, e a geração nova, se não tomar cuidado, vão ser levados. Uma sociedade que tende a apagar a história, meus irmãos, é uma sociedade totalmente vazia. Que vão crescer sem fundamento algum. Podemos dizer também que o salmista, ainda que cita o jovem, ele também, a gente não pode excluir também os mais velhos, porque existe muitas pessoas assim, velhas, que se comportam como se fossem jovens. Isso também é um problema. É os jovens infantilizados que a gente costuma dizer no nosso dia a dia. Pessoas mais velhas que querem se comportar como se fossem jovens. A gente tem que tomar cuidado com isso também. Não podemos fazer aquilo que bem pensamos. Todas as nossas ações vão gerar alguma consequência. E as consequências das nossas ações não vão atingir somente a nós. Vão atingir aqueles que estão à nossa volta também. Então, se a gente pensar na pergunta do salmista, nós podemos olhar para as nossas vidas e nos perguntar o que tem rondado as nossas vidas, ou o porquê que nós estamos se colocando diante de situações que tendem a nos colocar em risco para guardar puro o nosso caminho. Alguns exemplos aqui, meus irmãos, são as pressões sociais. E aí você pode pensar uma série de coisas da sua vida que pode, de alguma forma, tentar fazer você abandonar a santidade de vida diante de Deus. As pressões sociais tendem, de alguma forma, a trazer isso para nós e moldar as nossas escolhas e comportamentos e, de alguma maneira, nos fazer conformar ao público que nós frequentamos ou às pessoas que queremos ter relações. Por exemplo, o padrão de beleza, que é o que a gente tem visto nos nossos dias. As pessoas estão investindo milhões e milhões de dinheiro para isso, em busca de um corpo perfeito, de uma face perfeita, enfim. Uma série de coisas a gente tem presenciado. As pessoas querem seguir essas tendências, querem se vestir também de uma determinada forma, porque se não se vestirem de uma determinada forma, não vão se adequar ao padrão deste presente século. A ostentação também é uma pressão social, onde você precisa ter coisas que te façam ter algum tipo de comunicação com este presente século. O que isso, meus irmãos, pode ocasionar em relação a guardar puro o nosso caminho? Isso pode minar a sua vida com Deus, pode minar a sua vida com a família e certamente vai minar a sua vida com a igreja. Porque você vai correr atrás de coisas, você vai fazer o que você puder para levantar valores, para você mudar o seu corpo, para você ter as coisas, para você se adequar a esse presente século e você não vai se dar conta que a sua vida está passando e que você não está mantendo puro o seu caminho. Porque você já aderiu todas essas coisas que o mundo presente tem pregado. E tantas outras coisas, meus irmãos. Muitas pessoas podem ter vícios com pornografia, por exemplo, e coloca diante dos seus olhos imagens no seu celular, na sua televisão, no seu computador, aos olhos que, nos momentos em que não estão com os olhos, em que as pessoas não estão com os olhos sobre ela, e ela se envereda por caminhos tortuosos. Pornografia, meus irmãos, destrói casamentos, acaba com a relação de marido e mulher, quebra a confiança de um lar. É um problema sério, é um problema grave. É alguém que está viciado naquilo. E é triste quando você encontra pessoas que estão afundadas em pornografia. E a pessoa não consegue se desvencilhar disso porque coloca diante dos seus olhos coisas que a levam a alimentar esses desejos. Por isso que a pergunta do salmista é pertinente. Como podemos guardar puro o nosso caminho? Como a gente vai vencer essa luta que nós travamos contra nós mesmos? E a resposta do salmista à sua pergunta é que um jovem, uma pessoa pode manter puro ou guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a sua palavra. Então, quando o salmista usa a palavra observar no texto, ele não está dizendo que a gente deve olhar para a palavra de Deus ou para o caminho que nós estamos caminhando e somente reparar.
Ele não está falando somente disso, ele está dizendo que esse observar reverbera em manter-se em um determinado estado, posição ou atividade. O pastor Fábio uma vez falou em nossas reuniões, e é verdade, a gente precisa estabelecer limites em nossas vidas, boias em nossas vidas, de maneira que a gente coloque empecilhos em nós mesmos em relação ao pecado. É mudar hábitos. E mudar hábitos requer, meus irmãos, uma luta constante contra nós mesmos. Você sabe que você tem certas inclinações. A palavra de Deus já te mostrou isso. Quando você se expôs ao Evangelho, o Evangelho te disse: isso te faz pecar. A palavra de Deus já te mostrou, o espelho das Escrituras já te revelou isso. O que você vai fazer agora? Mudar hábitos, abandonar esses caminhos. Colocar hábitos saudáveis no lugar, não é outros hábitos, qualquer hábito, é hábitos saudáveis. Passar mais tempo com as Escrituras, talvez estar mais próximos de irmãos que falam o Evangelho para você, estar em comunhão com pessoas que professam fé em Cristo Jesus e que têm mais experiência que você na vida cristã e que pode te aconselhar. Ler bons livros, sair um pouco da internet, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, de tantas outras coisas, e ler mais livros, ler mais a palavra de Deus, estar em contato com pessoas que falam o Evangelho para você. Mas isso requer investir tempo, meus irmãos. Talvez você vai passar menos tempo sentado no seu sofá ou deitado na sua cama, mas isso vai te trazer santidade de vida. Talvez você vai passar um pouquinho mais de frio. Ao invés de você estar lá deitado na sua cama com o seu cobertor, ele vai estar te aquecendo e você lá com o seu celular se abrasando, por exemplo, você vai estar passando um pouquinho de frio na casa do seu irmão vai estar ali, falando a palavra de Deus com você, lendo a palavra de Deus com você, orando com você e assim por diante. A gente precisa disso, meus irmãos. A vida cristã é uma vida de guerra. É uma vida em que nós estamos em constante guerra. Se a gente não se revestir da armadura de Deus para lutar contra nós mesmos, nós vamos perecer. Nós vamos definhar. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Então, para que seja possível se manter em um determinado estado, posição ou atividade, nosso ato de observar precisa estar focado em guardar, obedecer, examinar e conformar-nos à palavra de Deus. Na última mensagem que eu falei aqui, eu disse que quando você faz um bolo e você vai colocar a massa na forma, o bolo se conforma à forma que você vai colocar ele não tem escolha. Da mesma forma é com a palavra de Deus, meus irmãos. Deus nos coloca na forma que a sua palavra é a gente que tem que se conformar. E a gente tem que dar graças a Deus por isso, porque a palavra de Deus tende a nos livrar do caminho que leva-nos a nos corromper. Então a gente precisa se conformar à palavra de Deus. Então, em resumo, se nós quisermos guardar puro o nosso caminho, é imprescindível observar o caminho que nós estamos caminhando de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos submeter o caminho em que estamos ao crivo das Escrituras Sagradas. Se a palavra de Deus, meus irmãos, no momento que nós nos colocamos diante da palavra de Deus, nós somos apresentados a verdades em que ela nos diz que os caminhos que estamos caminhando não glorificam ao Senhor, nós temos que abandonar. Urgente. Para ontem. Não é uma boa prática caminhar por algum caminho e ter a palavra de Deus somente na memória. Ela precisa estar presente no coração. Ela precisa estar presente em nossa vida. Ela precisa ser praticada. E aí, meus irmãos, Eclesiastes 12:1 diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Nós precisamos viver a nossa vida, caminhar no caminho que temos caminhado, submetendo tudo que nós estamos fazendo ao crivo das Escrituras Sagradas. O que a palavra de Deus está me dizendo com respeito a onde eu tenho caminhado? Se a palavra de Deus já acendeu a luz vermelha, a amarela, nós temos que mudar. Para que a gente não chegue nos dias finais das nossas vidas, ou nos dias que vão vir e a gente fale, não tenho neles prazer.
Ou a gente começa a lamentar, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse pensado dessa forma, daquela outra. É sério, meus irmãos, isso aqui. Nós precisamos guardar puro o nosso caminho. O salmista dá a receita, observando a palavra de Deus, colocando ela em prática, submetendo onde nós estamos caminhando ao crivo das Escrituras. É ela a fonte balizadora. É ela que possui a palavra de Deus, é a verdade. Ela não contém a verdade, ela é a verdade. Ela é a verdade absoluta, é o alicerce. Então, o que ela diz, nós temos que seguir para guardar, para manter puro o nosso caminho. E aí o salmista continua no seu desejo. Ele fala no verso 10: de todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele busca na palavra de Deus como guardar puro o seu caminho. E ele deseja conduzir a sua vida diante de Deus. E é interessante que ele não compartimentiza a sua vida. Ele não diz que em determinada situação Deus está presente e na outra ele vai tomar a decisão. Não, toda a vida dele ele deseja que o Senhor esteja presente. É por isso que ele fala que ele busca o Senhor de todo o coração. Buscar ao Senhor de todo o coração envolve o local dos pensamentos, que é a mente, envolve a vontade, emoções e o conhecimento do certo e errado, que é a consciência. Toda a nossa ação diante de Deus e diante das pessoas passa pela nossa mente e também passa pela nossa consciência. Tudo que a gente faz aqui passa por esse local que nós chamamos de coração, que a Bíblia diz que é o local dos pensamentos, da vontade, das emoções e o lugar do conhecimento do certo e errado. Buscar ao Senhor de todo o coração traz o auxílio para que a gente tenha um filtro apurado, para que tudo aquilo que chegar a nós, a gente saiba julgar se aquilo glorifica a Deus ou não. Nem tudo que chega com o nome de Deus, meus irmãos, glorifica a Deus. Você liga a sua televisão nos canais de inúmeras práticas. Enche o copo de água, coloque lá em cima do rádio, vamos fazer uma oração e você vai tomar isso por 7 dias e você vai ser curado. Aqui tem uma rosa ungida e tantas outras coisas. Isso não glorifica a Deus, mas tem o nome de Deus lá. E muita gente, meus irmãos, bebe dessa fonte e não consegue discernir o que é certo e o que é errado. São enganados. Quantas pessoas destruíram suas vidas porque deram tudo que tinham, porque ouviram que Deus ia entrar com providência, de tudo que você tem, o Senhor vai te honrar, você vai ter 7 vezes mais, a sua sementeira vai sobejar, e não aconteceu nada disso. E aí coloca a culpa em quem? Em Deus. E Deus não tem culpa nenhuma. E isso é triste, meus irmãos, porque falta as Escrituras sagradas. Falta o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas são enganadas por conta de tudo isso. Isso é um problema. As Escrituras nos falam em Colossenses 3, 1 e 2, que se nós estamos em Cristo, nós devemos buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. As coisas aqui da terra não vão nos ajudar a guardar puro o nosso caminho. Porque o mundo não se conforma à palavra de Deus. O mundo tenta de todas as formas escantear a palavra de Deus, o próprio Deus. Não é à toa que a gente vive numa sociedade que está em profundo declínio. Deus não está... Na verdade, as pessoas tiram Deus da equação e elas vivem em profundo declínio. Não observa a palavra de Deus. Só busca a Deus de todo o coração aqueles que possuem consciência de que são insuficientes e enxergam na insuficiência de suas vidas uma grande bênção. Porque mediante a insuficiência precisamos do Senhor, precisamos nos entregar ao Senhor. Só busca a Deus de todo o coração aquele que não se garante em si mesmo e que sabe que sozinho ou em si mesmo não consegue manter puro o seu caminho. Então a busca do salmista nos leva a meditar, meus irmãos, na nossa vida diante de Deus, em que precisamos depender plenamente do Senhor. Precisamos estar com a nossa vida rendida ao Senhor.
Na sua busca de todo o coração, ele pede ao Senhor que não deixe que ele se desvie dos mandamentos. E esse anseio dele é fruto de alguém que encontrou algo muito mais valioso do que qualquer coisa que ele possa viver aqui. Foi em Deus e na sua palavra que ele encontrou a pureza que ele deseja guardar o seu caminho. O salmista se rende ao Senhor. Reconhecendo a sua fraqueza, ele pede ao Senhor: não deixe que eu me desvie dos seus mandamentos. Ele deseja viver ancorado na rocha inabalável que é o próprio Deus. Ele não teme perder coisas. Ele não quer, meus irmãos, se desviar dos mandamentos do Senhor. O Salmo 19, versículo 8 diz que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, traz sabedoria, traz clareza, traz uma visão diferente das coisas. A palavra mandamento aqui tem um sentido de ordem. Ele não quer viver segundo ele pensa, segundo os seus anseios, segundo o seu coração. Ele encontrou algo muito mais valioso. O salmista não quer ter o controle da sua vida, ele não quer ser o protagonista da sua vida, mas deseja ser controlado pela palavra de Deus, viver conforme a vontade de Deus. E eu gosto de pensar sempre na questão de onde o Senhor nos tirou e aonde o Senhor tem nos colocado. Os meus caminhos me levavam a passos largos para padecer eternamente a ira de Deus. O meu coração me apontava cegamente a saciar os meus desejos aqui, mas viver totalmente em inimizade contra Deus e me levava a passos largos a padecer a ira divina. Isso era o que eu caminhava, esse era o meu caminho. Os meus desejos, a maneira como eu pensava, me levava a isso. E o Senhor, por meio de Jesus Cristo, mudou a rota da minha vida. Eu estava morto em meus delitos e pecados. Vivia do meu jeito, mas o meu jeito, meus irmãos, era influenciado pelo príncipe das trevas que opera nos filhos da desobediência. E o Senhor me livrou dessa escravidão, me livrou do domínio do pecado. O caminho do Senhor é de santidade, o caminho do Senhor mostra a feiura do meu pecado, mostra a minha fraqueza, a minha fragilidade. É isso que a palavra de Deus mostra a nós, mas ao mesmo tempo em que o Senhor mostra a feiura da nossa vida, do nosso pecado, do caminho que estávamos indo nele, longe da vontade de Deus, o Senhor traz a nós a salvação por meio de Jesus. Então, meus irmãos, o que nós temos que fazer é se render, é se entregar a esse Deus, e não fazer força para viver longe dos cuidados desse Deus. E que o nosso desejo seja de fato viver diante do Senhor, buscar o Senhor de todo o coração. O salmista também diz que ele guarda a palavra de Deus no coração para não pecar, mas também quando ele fala de guardar a palavra no coração, ele está falando de entesourar. É algo precioso para ele. E aqui eu me lembro daquela mensagem que Jesus está pregando, que ele fala que um homem encontrou algo tão valioso, Jesus está falando do reino de Deus, que esse homem vendeu tudo o que ele tinha para adquirir essa propriedade, que ele encontrou algo tão valioso. A palavra de Deus tem que ser assim para nós. Devemos abdicar de nós para viver de acordo com a palavra de Deus, entesourar a palavra de Deus em nosso coração. Muitas coisas nessa vida nós guardamos com muito cuidado. Quando você recebe uma carta do seu filho, quando você recebe alguma coisa de alguém que remete à sua infância, a boas memórias, isso a gente tem o costume de guardar, porque nos faz lembrar de momentos bons, de pessoas que fizeram bem para nós. Isso, de certa maneira, essa prática de guardar as coisas se relaciona à questão do entesourar, porque é valioso para nós. A gente precisa também ter o mesmo cuidado com a palavra de Deus e guardar ela em nosso coração. Mas a gente não pode guardar a palavra de Deus somente para se lembrar dela. A melhor forma de guardar a palavra de Deus é obedecendo ela, é se exercitando nela, é colocando ela em prática. Essa maneira de guardar a palavra de Deus é a melhor forma. Obedecendo, se conformando a ela, vivendo de acordo com o que ela tem nos mostrado. Se a gente não guardar a palavra de Deus em nosso coração, outra coisa nós vamos guardar.
E essas coisas que guardamos em nosso coração moldam a visão de maneira que a gente enxerga o mundo. Vai nos direcionar, meus irmãos. Se a palavra de Deus não for guardada em nosso coração, outra coisa estará. E veja que o salmista fala: guardo a sua palavra no meu coração. É uma responsabilidade que eu e você temos. Eu e você precisamos nos esforçar para guardar a palavra de Deus em nosso coração, para obedecer a palavra de Deus, para vivermos conformados a ela. Lembre-se que tudo que a gente faz no mundo externo e também aquilo que a gente nem coloca para fora, passa pelo nosso coração. Se a nossa mente, se a nossa consciência não estiver populada pela palavra de Deus, outras coisas estará. Ninguém é folha branca. Ninguém é folha branca. Todo mundo tem coisas escritas em si. Ninguém chega ao evangelho limpo. Todos nós chegamos poluídos. E a palavra de Deus vai nos purificando. Se a palavra de Deus não habitar em nosso coração, as nossas ações serão impuras. Primeiro para nós e também para os outros. Se a gente não tomar cuidado, os nossos pensamentos podem ser poluídos. Pensamentos que a gente nem coloca ao conhecimento das pessoas. Mas o que se passa em nossa mente não são pensamentos bons. E se eles moldam as nossas ações, de maneira que a gente não se importa se estamos ofendendo a santidade de Deus ou não, isso é um reflexo de que não temos guardado a palavra de Deus no nosso coração como deveríamos. A gente precisa evitar. É claro que coisas ruins vão passar na nossa mente, mas guardando a palavra de Deus no coração, a gente terá a força necessária para evitar tudo isso, para não ser moldado por esses pensamentos. Quantas vezes a gente mata as pessoas dentro de nós? Ah, fulano de tal fez isso, aquilo, outro. Ah, se eu pudesse esguelar ele, se eu pudesse fazer alguma coisa, não sei o que lá. Quantas coisas passam em nossas mentes? Se a gente não se apegar à palavra de Deus e guardar ela no nosso coração, a gente pode, meus irmãos, nutrir uma rixa com aquela pessoa de maneira que a gente nunca mais se aproxime dela. Seja vingança, seja orgulho, seja qualquer outra coisa. Isso pode acontecer conosco. E eu nem estou falando de amizade aqui. Estou falando de proximidade. Você deixa até mesmo de cumprimentar aquela pessoa. Não dá bom dia, boa tarde, boa noite, não faz mais nada. Porque seu coração se endureceu para ela. Então essas coisas precisam estar claras diante de nós. Então precisamos guardar a palavra de Deus no coração. Porque a palavra de Deus tende a purificar nosso coração, tende a nos admoestar, tende a transformar nossas vidas e nos educar na palavra de Deus. E um coração moldado pela palavra de Deus, ele glorificará o Senhor e se alegrará no Senhor para sempre. O salmista também, ele enaltece, reconhecendo a grandeza de Deus. Ele se gloria na fidelidade e na bondade do Senhor. Ele diz: bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Em Deus ele encontrou o que ele precisa e o que ele deseja para manter puro o seu caminho. Quanto mais próximos do Senhor nós estamos, mais a beleza de Deus se torna clara para nós. E mais o louvaremos, mais o bendiremos, mais dedicaremos a nossa vida a Ele. Diante desse Deus bendito, o salmista pede ao Senhor: ensina-me os teus decretos. Ele não deseja somente entesourar a palavra de Deus, mas ele também deseja aprender a palavra de Deus. Ele deseja viver de acordo com as Escrituras Sagradas. E esse é o desejo que todos nós devemos ter. Precisamos orar ao Senhor dessa forma: ensina-me os teus decretos, dá-me clareza daquilo que o Senhor quer de mim, de acordo com a sua palavra, para que eu viva glorificando ao Senhor. A nossa vida cristã, ela não deve parar somente no dia em que o Senhor nos deu fé para crermos em Cristo Jesus, para crer com o coração e professar com os lábios que Ele é Senhor. Pelo contrário, ali foi o início e nós precisamos crescer em graça e em conhecimento diante de Deus. Devemos fazer como o salmista: ensina-me os teus decretos. Sem o conhecimento das Escrituras, o povo padece. É isso que a gente lê em Oséias: o meu povo sofre, o meu povo perece por falta de conhecimento.
A falta do conhecimento do Deus Todo-Poderoso nos leva, meus irmãos, a padecer, ou leva-nos a caminhar tropeçando. Quantos crentes vivem suas vidas tropeçando, não cresce, parece que está estacionado no mesmo ponto. Isso é falta de conhecer a esse Deus que é todo-poderoso. E aqui, meus irmãos, um conselho: teologia, o estudo sobre Deus, não deve ficar recluso somente aos pastores ou aos líderes de uma igreja. Todo crente deveria fazer teologia. E teologia eu estou falando no sentido de precisa estar inteirado. Quem é Deus? Quem é Jesus? O que a palavra de Deus espera de mim enquanto cristão? Isso é fazer teologia também, meus irmãos. Os termos técnicos, os assuntos mais profundos, com o passar do tempo você vai crescendo nisso. Mas essa base todos nós precisamos estar inteirados. Eu e você precisamos conhecer o Deus que professamos, o Cristo Jesus que morreu na cruz em nosso lugar. Por que Jesus precisou morrer na cruz? Por que o sangue de Jesus precisou ser derramado naquele madeiro? O que aconteceu para que isso fosse necessário? Tudo isso, meus irmãos, todos nós precisamos conhecer isso. Todos nós precisamos conhecer. O salmista também, ele não guarda somente a palavra no coração para evitar o pecado, ele também deseja narrar os juízos de Deus. Ele deseja falar da palavra de Deus, que também é uma forma de a gente guardar puro o nosso caminho. Andar falando as escrituras sagradas. Meus irmãos, no mundo em que a gente vive, infelizmente se fala muito pouco de Deus. No seu trabalho, talvez você não vai você não vai ouvir as pessoas falando de Deus. Na sua televisão, em tantos outros lugares. Se nós não tivermos a prática de falar das escrituras sagradas, isso vai diminuindo. Então nós precisamos narrar os juízos de Deus no ambiente da igreja, em nossas casas. E isso, meus irmãos, de certa maneira nos ajuda a comunicar o evangelho para aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Isso nos traz habilidades para que a gente consiga versar a palavra de Deus e comunicá-la nesse presente tempo. Nós precisamos recuperar essa prática de falar a palavra de Deus entre nós. Em conversar a respeito da palavra de Deus. Eu sei que o mundo está dividido em ideologias, e principalmente nesse ano político é direita e esquerda, mas nós que temos a palavra de Deus, precisamos falar mais das escrituras sagradas. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Quando a gente fala da palavra de Deus no ambiente da igreja, em casa, isso vai nos levar a crescer em sabedoria e conhecimento diante de Deus. Então ele deseja narrar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus. E ele também diz que ele mais se alegra nos caminhos, nos testemunhos do Senhor do que com as riquezas. A alegria nesse texto tem relação com um alto grau de prazer ou de satisfação. A palavra de Deus para ele é mais desejável do que o ouro, mais do que o ouro depurado, é mais doce que o mel e o destilar dos favos. É isso que o salmista diz no Salmo de número 19, se eu não me engano. As riquezas podem, em algum sentido, conferir algum tipo de alegria, facilitar que a gente tenha algumas coisas, mas essas coisas são perecíveis. E aquilo que as riquezas nos permite ter desse lado, meus irmãos, que nós estamos vivendo, deve nos levar a glorificar o Senhor. De certa maneira, o problema não são as riquezas, mas o que elas fazem o nosso coração desejar. O que está lá no nosso coração guardado, e as riquezas faz ganhar uma potência maior. Talvez por meio das riquezas a gente possa se tornar mais orgulhoso, talvez a gente vai colocar aquilo que nós estamos conquistando em jogo. Olha só o que eu tenho, olha só isso, olha só aquilo. Não tem problema nenhum você falar do que o Senhor está fazendo na sua vida. Aliás, fale mesmo. Testemunhe o que o Senhor está fazendo na sua vida, na sua família, através de você. Isso é bom, isso edifica. Isso, meus irmãos, nos ajuda a perseverar diante de Deus. Mas a gente tem que medir a intenção do nosso coração a falarmos as coisas. Se você se alegra mais com o que você tem do que na palavra de Deus, isso na verdade pode não, é um erro. As coisas estão fora de lugar e nós precisamos nos alegrar mais na palavra de Deus
no que qualquer outra coisa. E essa alegria do salmista não é um mero sentimento em que ele acordou em um determinado dia e viu o passarinho cantando para ele, ou as coisas na sua vida estão tudo dando certo. Não é essa alegria que ele está falando. Ele existe, essa alegria duradoura, justamente porque a palavra de Deus trouxe a ele a realidade de quem ele era. E também, de certa maneira, meus irmãos, moldou seu coração a desejar guardar puro o seu caminho, observando o seu caminho de acordo com a palavra de Deus. Ele deseja viver descansado nos caminhos do Senhor, nos cuidados do Senhor. Além disso, ele também tem a prática de meditar na palavra de Deus. E como o tempo hoje é concorrido, mas ele deseja refletir profundamente nas Escrituras Sagradas. E a gente precisa recuperar essa prática de meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus não é uma prática oriental como se tornou popular, por assim dizer. Mas engloba sim em falar a palavra de Deus para nós. Em pensarmos na palavra de Deus, em investirmos tempo nela, em falar dela para nós, em pregar o Evangelho para nós mesmos. Porque a gente precisa pregar a palavra de Deus para nós. Precisamos priorizar o tempo para a palavra de Deus. Nós somos aqui, com a postura dos salmistas, lembrados, esclarecidos das necessidades que temos em sermos diligentes com a palavra de Deus. Nós lemos muitas coisas, assistimos muitas coisas, mas a gente também precisa dedicar tempo para a palavra de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, Josué 1:8, o Senhor disse para ele: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha um cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você será bem-sucedido, então você prosperará e será bem-sucedido. Os Salmos abre basicamente dessa forma: bem-aventurado aquele que não anda no caminho que não anda no conselho dos ímpios, bem-aventurado aquele que medita na lei de dia e de noite, que pensa na palavra de Deus, que medita nas Escrituras Sagradas, que busca em Deus o que ele precisa mudar na sua vida, de acordo com a palavra de Deus, para glorificar o Senhor. Não vive de maneira desenfreada, como se as suas ações não tivessem consequências. É claro, meus irmãos, que infelizmente, enquanto vivemos aqui, a gente vai errar. Mas a gente pode errar menos, se nós nos conformarmos à palavra de Deus. Se nós buscarmos na palavra de Deus como dirigir nossos passos. Ele também diz que terá respeito às veredas do Senhor. E aqui tem relação com observar com cuidado ou prestar atenção. Por exemplo, em nossa época de escola, dependendo do assunto que estava sendo ensinado, a gente observa com cuidado e a gente toma nota do que está sendo falado, porque a gente deseja aprender, a gente deseja se preparar talvez por uma prova, então a gente toma nota nas coisas. E esse tomar nota serviria para o nosso estudo, por exemplo, para que a gente possa ir bem naquilo que a gente está se propondo a estudar. Temos que prestar atenção, ter respeito às veredas do Senhor, tomar nota daquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. Tomar posse, por assim dizer, do que a palavra de Deus nos diz e viver de acordo com aquilo que temos aprendido. Ter respeito às veredas do Senhor faz parte da nossa vida cristã e da maneira como devemos viver para honrar o nosso Deus, para glorificar o nosso Deus. E caminhando para o final, meus irmãos, ele termina no verso 16 dizendo: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Que declaração maravilhosa! A segunda estrofe do Salmo 119, ele termina dizendo essas palavras que eu acabei de ler para os irmãos. Faz parte da criação de Deus o prazer. O prazer existe porque Deus o criou e colocou em nós. E o prazer busca outras fontes para ser saciado por conta do pecado. Infelizmente, nós não buscamos somente em Deus de acordo com o prazer que temos. Muitas vezes a gente direciona o nosso prazer para tantas outras coisas que não seja o Senhor. E para vencermos os desejos do nosso coração, esses prazeres que surgem ou que estão em nossas vidas, é necessário que a gente tenha um prazer maior, um desejo maior. E o salmista encontrou.
E a palavra de Deus traz a nós também. Se não me engano, o John Piper fala uma coisa parecida com isso. Se você quiser vencer os prazeres ou os desejos que você tem, você precisa de algo maior. E o salmista traz aqui para nós. Esse algo maior é o Senhor e a sua palavra. Se quisermos vencer, meus irmãos, o pecado, a arrogância, a prepotência, o que for que tiver em nosso coração, a pornografia, o que for, nós precisamos nos entregar ao Senhor e nos adequar à palavra de Deus. Não há outro caminho. É somente a palavra de Deus que vai nos ajudar. O coração do homem é enganoso. O Senhor não pede para você fazer as coisas segundo o seu coração, como a gente ouve por aí. Você precisa seguir o seu coração. Não segue. Não segue. Submeta o seu coração e os desejos do seu coração a Deus e a sua palavra. Enquanto nós vivemos aqui, o pecado não vai parar de nos assediar. Mas existe uma forma de você barrar os seus efeitos, tendo prazer nos decretos do Senhor e não se esquecendo da sua palavra. Algo importante que é bom ressaltar: em teoria, o que tende a aparecer para trazer máculas ao nosso caminho nem sempre aparece com feiuras. Nem sempre aquilo que vai aparecer para você saciar o seu desejo, para que você tenha ou o seu prazer, nem sempre vai vir com as feiuras. Vai vir somente com a promessa de que você terá aquilo que você tanto anseia saciado. Por isso que a gente precisa da palavra de Deus. Por isso que a gente precisa do filtro das Escrituras Sagradas. Quando ele diz que não se esquecerá da palavra de Deus, ele está assumindo a responsabilidade de manter-se constantemente ligado às Escrituras Sagradas. Ter prazer nos decretos de Deus e não esquecer a palavra também aponta para o fato de que o homem em si mesmo é frágil. Você não pode dar descanso para você em relação às Escrituras. O pecado não vai tirar férias. O desejo do seu coração não vai tirar férias. Nós também não devemos tirar férias da palavra de Deus. Não faça isso com você. Não se coloque nesse risco. Devemos assumir o compromisso, meus irmãos, de não se esquecer das Escrituras. Sempre vai haver algo concorrendo. Sempre vai haver algo que vai querer rivalizar. Mas a gente precisa ter prazer na palavra de Deus. Nós necessitamos da palavra de Deus. Sem as Escrituras nós estamos arruinados. Sem a palavra de Deus ninguém vai poder guardar puro o seu caminho. Temos que ter cuidado com os prazeres que nutrimos em nossas vidas. Eles podem, de certa maneira, tentar anular a palavra de Deus de nossos corações. E se isso acontecer, meus irmãos, estaremos em profundo apuro. Se nossa vida não é conduzida pela palavra de Deus, nós estamos em apuros desde já. Se o nosso coração deseja tantas outras coisas que nós não conseguimos colocar essas coisas ao crivo da palavra de Deus, a gente está em perigo. O que pode aparecer? Que pode nos levar ao esfriamento, talvez, ou a tantas outras coisas. 2 Timóteo 3,16, 17 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aonde que você vai encontrar uma palavra que tenha essas características, que tenha essa qualidade? Você não vai encontrar. Você não vai encontrar uma palavra que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Você não vai encontrar algo que pode te fazer perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Só a palavra de Deus vai te conferir isso. Só a palavra de Deus, meus irmãos, nos traz essas coisas. Certamente, se a gente quer manter puro o nosso caminho, é preciso ter prazer nos decretos de Deus. É preciso não se esquecer da sua palavra. É preciso tomar posse do Evangelho e viver de acordo com o Evangelho. É nele que está a redenção.
É nele que está a mudança para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa cosmovisão. É no Evangelho. Como diz a tese 62 do Martinho Lutero, que o Evangelho é a riqueza da igreja. O Santíssimo Evangelho é a riqueza da igreja. Não há outra coisa. É no Evangelho que nós encontramos, meus irmãos, o que precisamos para guardar puro o nosso caminho. Então, meus irmãos, que Deus nos dê graça para que, se alguma rota de nossa vida que não está de acordo com a palavra de Deus, que nós possamos nos colocar sinceramente diante do Senhor. E que Deus, por sua palavra, possa nos conduzir, que a gente não venha fazer como o povo de Israel fez, endurecer o coração ao ouvir a palavra de Deus, e por causa disso foram levados cativos. Que Deus nos dê graça para vivermos conformados à palavra de Deus. Que nós tenhamos prazer nos decretos do Senhor e não esqueçamos jamais da sua palavra. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, te agradecemos por sua bondade em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Nela nós encontramos o que precisamos. O Senhor sabe, Deus amado, dos nossos dias, do que colocamos diante de nós, daquilo que precisamos abandonar, do que precisamos mudar. Deus, que o Senhor nos ajude com a sua palavra, com o seu conselho, que a gente ouça a sua palavra, que a gente, Deus, possa se conformar àquilo que o Senhor tem nos ensinado. O salmista encontrou no Senhor e na sua palavra, Deus amado, o caminho para guardar puro por onde ele vivia. Ó Deus, certamente a palavra do Senhor, ó Deus amado, é o lugar que precisamos caminhar, andar na sua lei, se adequar à sua palavra para que a gente viva em santidade, para que possamos, ó Deus, preservar a pureza de vida, para que possamos, ó Deus, de fato, vivermos separados para o seu serviço, para a sua vontade. Nós sabemos, ó Deus, que os dias de hoje muitas coisas são nos oferecidas e essas coisas tendem, de alguma forma, a moldar a maneira como nós enxergamos o mundo à nossa volta. Deus, em nome de Jesus, que a palavra de Deus, Pai amado, que a sua palavra possa nos conduzir, que possamos, ó Deus amado, submeter tudo que tem chegado a nós ao crivo da sua palavra, porque é nela, Deus amado, que podemos guardar puro o nosso caminho, a nossa vida. Deus Todo-Poderoso, é por meio da sua palavra que glorificamos ao Senhor e que bendizemos o seu nome. É o Senhor, Deus, por meio da sua palavra, que nos conduz às boas obras essas que o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas. Deus amado, que nós não recorramos às nossas estratégias ou aos nossos métodos, mas que possamos, ó Deus, recorrer à sua santa palavra. O Senhor nos deu ela para que possamos ser dirigidos por ela. É ela que nos leva, Deus amado, a viver a vida de acordo com a sua vontade. Deus Todo-Poderoso, é a sua palavra, Senhor, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que nós, seus servos, ó Deus, possamos ser perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Não encontramos isso em nenhuma outra palavra senão a palavra do Senhor. Deus amado, obrigado por sua bondade em nossas vidas e obrigado, Deus, por colocar a sua palavra no nosso idioma com tanta facilidade que temos. Que possamos então, Senhor, crescer em graça e em conhecimento diante de Ti. Que todos nós, Deus, que toda a sua igreja, possamos fazer boa teologia, olhando para a sua palavra, aprendendo da sua palavra. Que possamos discutir em nosso meio a respeito da sua palavra. E que o Senhor nos traga, Deus, habilidade para falarmos dos seus juízos, para pregarmos a sua palavra, Deus, aonde o Senhor tem nos colocado. Deus amado, que possamos, ó Deus, ser edificados na sua santa palavra, Deus, te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, que Deus nos dê um bom domingo, que o Senhor te abençoe, bom almoço, bom tempo com a sua família. Retornaremos aqui às 18 horas e também na congregação às 18 horas. Deus abençoe, meus irmãos. Até mais.